Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Oi, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, Cláudia? Bem. Tudo bem, Lucas? Bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Estão vendo a tela? Sim. Sim. O PowerPoint está aparecendo para vocês? Está. Tá, ok. Vamos começar. Ok. Hoje nós vamos falar um pouco sobre hidrologia básica, né? Vamos abordar os conceitos relacionados à hidrologia. O que é hidrologia? O processo das águas. Como as águas fluem na superfície terrestre e como isso pode afetar os projetos, né, de engenharia. Então, nós vamos conhecer um pouco como o processo funciona, como que é todo o processo hídrico, né, como ele está presente no nosso cotidiano aí, como ele é formado, a água se distribui. Vamos entender um pouco do balanço hídrico, né, como acontece as águas, como que eu meço, como é que eu sei onde alaga, onde não alaga. Porque, como nós já falamos anteriormente, né, um dos maiores problemas que nós temos hoje é a questão das enchentes, principalmente nos grandes centros. Por quê? Porque o pessoal não respeita as bacias hidrográficas, né? Vamos entender um pouco a respeito disso, tá ok? A água é um dos agentes complicadores em geologia de engenharia. Por que é um agente complicador? Porque a água ela vai afetar todo o nosso projeto, né? A falta d'água afeta e o excesso de água também afeta. E nós necessitamos da água para fazer a nossa construção. Nós precisamos da água para poder fazer o concreto, precisamos da água para fazer a argamassa, nós precisamos da água para um monte de coisa. Mas o excesso dela é um fator complicador, né? Então, a geologia da água na engenharia, ela é muito complexa, né? Somente se a gente for trabalhar com pontes, viadutos, né? Construções abaixo do nível do solo. O pessoal que trabalha com mineração, eles têm que fazer um estudo muito profundo a respeito disso, né? Para saber até onde eles podem cavar uma mina ou não. É um fator também essencial para a manutenção e o equilíbrio de vários sistemas, né? Ou seja, sem água é problema, né? Então, nós temos que ter água. Agora, nós temos que aprender como lidar com a água, né? Como nós podemos fazer esse trabalho. Por isso, é fundamental que nós façamos o estudo da dinâmica da água, como que a água está presente no nosso ciclo, né? Que a gente chama de ciclo hidrológico, e os seus elementos para interpretar essa influência. Vamos entender como todo esse processo vai funcionar. Partindo da atmosfera, a condensação, ou seja, o processo da água, ele começa na formação das nuvens. Ou seja, nós formamos a natureza forma as nuvens caem em forma de chuva, e essa chuva vai escoar de alguma forma. Ou ela vai escoar em forma de rio, né? Ou ela vai infiltrar no solo e ir para o lençol freático, ou ela vai cair em alguma superfície e vai deslizar em forma de enxurrada. Nas regiões urbanas é muito comum nós vermos o quê? As enxurradas, né? Ou seja, um volume de chuva que cai e corre um volume de água por um determinado tempo e depois esse processo cessa assim que a chuva acabar, né? Então, nós vamos entender um pouco desse processo aí, do que é essa formação, né? Como forma a nuvem, né? Como ela vai descarregar e qual a forma
com que isso acontece. No passado, até a década de 70, a gente não via quase área verde nas grandes cidades, né? Se você vê São Paulo, pegar uma foto de São Paulo na década de 70, ele era bem diferente do que é hoje. Por exemplo, se você pegar ali na Avenida Bandeirantes, depois que passa do túnel Maria Maluf ali, você vê aquelas regiões do lado da avenida, é tudo arborizado. Até a década de 80, ali não tinha nada, quase praticamente nada, era só capim, né? E hoje você tem praticamente uma floresta ali. Por que é importante aquela formação daquela floresta? Porque ela é parte da absorção da água da chuva e, ao mesmo tempo, ela funciona como um processo de umidificação do ar, para não deixar o ar ficar tão seco, né? E aí a gente vai entender como esse processo todo vai transcorrer ao longo do período. Então, o vapor d'água, ele aglutina, forma as nuvens e cai, né, em forma de chuva, que é o primeiro, né, momento, o primeiro elemento do ciclo hidrológico. Grande parte dessa precipitação retorna para a atmosfera na forma de vapor, ou seja, a chuva cai, né, e em pouco tempo ela evapora, voltando novamente para o céu, né, transformando novamente em nuvens e voltando a se precipitar em outro horário ou outros locais. Normalmente as nuvens, a evaporação acontece, o vento leva essa nuvem embora e ela vai chover num outro local. Normalmente, aqui no Brasil, é comum a gente ver, principalmente no noticiário de meteorologia, que as nuvens, elas começam lá no sul, né? Elas vão subindo, passa pelo Rio Grande do Sul, depois vai para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, aí pega a região ali, o leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia e vai para o oceano, né? Normalmente é essa onda, as nuvens no sul, sudeste de São Paulo, ele faz essa trajetória. E tem outras ondas que formam vindo da Amazônia, né? E que vai se precipitar lá no centro-oeste, formando lá o Pantanal Mato Grossense, né? Vamos entender um pouco esse fluxo. Por exemplo, lá na Amazônia nós temos o quê? Uma floresta imensa, ou seja, ela levanta uma quantidade violenta de evaporação, né? Ou seja, seria a transpiração das plantas. As plantas transpiram. E essa transpiração da planta evapora, formando nuvens, e a corrente de ar faz com que essas nuvens vão se precipitar lá no Mato Grosso do Sul, né? São Paulo, oeste de São Paulo, né? Norte de Minas Gerais, oeste de Minas Gerais, e até vindo alguma coisa aqui para a nossa região aqui, para o Grande São Paulo. Então, a importância disso. Por que a gente fala que a floresta amazônica ela é importante? Porque sem a floresta amazônica, nós não teríamos chuva nessa região. Só para vocês entenderem, se vocês olharem nos mapas, no mapa mundi, boa parte das regiões no mundo que estão na faixa aonde está São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, se vocês olharem nos mapas mundiais, essa região é quase deserta. É uma região de área seca. E muitos continentes que ficam nessa faixa é deserto. Por que que no Brasil não é? Por que que no Brasil nós temos nessa região uma das áreas mais férteis e mais produtivas? Por que que o pessoal fala que o Brasil é o celeiro do mundo? Porque nós temos uma vasta área onde nós podemos cultivar. E por que nós podemos cultivar? Justamente em função da floresta. Porque a floresta amazônica, ela transpira, forma as nuvens, e essas nuvens vêm descarregar no centro-oeste, onde nós temos uma região boa, né, fértil para o plantio.
Então, todo esse ciclo, percebe que esse ciclo hídrico, ele é importante para nós, principalmente para a produção de alimentos. É isso que torna o Brasil um dos polos, né, produtor de alimento do mundo. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo hoje, né? E ele só é graças à floresta amazônica. Só que o pessoal está, aos poucos, destruindo a floresta. E nós estamos acabando com esse processo de transpiração das plantas quando nós destruímos a floresta amazônica. Com o tempo, vai faltar água na região centro-oeste. E a região centro-oeste vai virar uma área deserta. Porque vai faltar água. Então, é importante a preservação desse meio, né, da parte da floresta. Né? O pessoal precisa entender mais, né? Os gananciosos que destroem, que desmatam a floresta para plantar, para criar boi, para criar coisa, que aquilo é um momento que ele vai ganhar dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo ele está destruindo o nosso país. Né? Não só o nosso país, mas como muitos outros países que dependem da floresta amazônica para ter alimento para comer, né? Embora a água, né, precipitada possa sofrer evaporação, enquanto percorre sua trajetória, né, ou seja, enquanto ela está correndo na superfície, ela vai sendo evaporada. Mas boa parte dessa água, ela não evapora, ela vai para onde? Ela vai para os rios e, por final, os rios vão desaguar nos oceanos. Ou seja, a água que precipita da chuva, no final das contas, ela vai formar os grandes reservatórios. E a água que não vai para os rios, que não vai para os oceanos, elas vão ficar onde? Elas vão penetrar na terra e vão para os aquíferos. O que são os aquíferos? São os grandes reservatórios subterrâneos que nós temos, né, de água potável. Por exemplo, na região de Santa Catarina, Paraná, parte do Rio Grande do Sul, nós temos o que é considerado um dos maiores aquíferos do mundo, né, que é o aquífero Guarani. Né? E como que se forma esse aquífero Guarani? Né? Ele forma através da precipitação das chuvas, essas chuvas infiltram no solo, o solo vai filtrando as impurezas da água e ela vai cair nesse reservatório chamado aquífero Guarani. Né? Eu estava vendo ontem um documentário de algumas cidades que vão desaparecer no mundo. Eu não lembro agora o nome, esqueci de anotar. Uma cidade que ela está afundando porque a população está extraindo muita água do aquífero que eles têm lá. É uma região seca, né, onde chove pouco, e o pessoal está extraindo muita água do aquífero. Isso vai ser muito prejudicial no futuro, porque a cidade está afundando, corre o risco até de desmoronar a cidade. Por isso que é importante o equilíbrio das chuvas. Ou seja, o equilíbrio hidrológico ele é importantíssimo para que nós possamos ter água de boa qualidade para consumir, que são águas potáveis. Né? Por exemplo, quando a gente fala, o cara tem um poço artesiano, maravilha, né? Mas ele está tirando água da onde? Do subsolo, é água de aquífero, né? Ou de algum rio subterrâneo que abastece um aquífero. Então, todo o processo de extração de água, principalmente água de grandes profundidades, ele precisa ser muito bem controlado. Por isso que no Brasil existe legislação, quando você perfurar um poço, né, um poço artesiano, você tem que ter licença do governo para poder fazer o poço. Não é simplesmente chegar lá, furar, faz o poço, tirar água à vontade. Não. Você tem que pegar esse poço, você tem que registrar, você tem que ter autorização, você tem que dizer para que vai usar aquela água, a quantidade de água que você vai tirar naquele poço, para você o quê? Não afetar a bacia hidrográfica, para não afetar a quantidade de água que tem no aquífero.
Então, é muito importante essa questão das reservas, né? De sabermos utilizar corretamente os nossos reservatórios de água. Estão conseguindo entender? Sim. Sim, professor. Tá ok, obrigado. Outro caminho que a água segue é o que eu falei para vocês, a questão da infiltração, né? A infiltração que acontece? Ela vai cair no solo, né? E o solo vai absorver essa água. Porém, nós temos vários tipos de solo, né? Tem solo que é mais poroso, tem solo menos poroso, né? Tem regiões que a partir do momento que chove um pouco, a água para de infiltrar. Por quê? Porque o solo ele é muito argiloso, né? Um solo muito argiloso ele dá pouca infiltração de água. Quando você pega solos mais porosos, que nem a gente já viu anteriormente, lembra que nós mostramos lá aquele solo mais avermelhado? Aquele lá ele é bom quando chove em cima dele. Por quê? Porque ele é bastante poroso e a água infiltra facilmente, não formando o quê? Bacias d'água sobre a terra. Esse é o solo ideal, onde ele absorve a água infiltra, né? E aproveita bastante e vai abastecer os lençóis freáticos. Outra coisa que é importante, que ajuda muito nessa questão da infiltração, é a vegetação que tem no local. Região onde você tem árvores com raízes profundas, a própria raiz da água, a própria raiz da planta vai levar água para o subsolo, porque a água ela vai cair no pé da planta e ela vai descer em função da raiz, né? Embora a raiz da árvore esteja lá para extrair água do solo e nutrientes para abastecer a planta, ao mesmo tempo, a planta ajuda com que a água penetre no solo. Porque quando você tem, por exemplo, você vai fazer numa estrada, você faz um talude, né? Você procura plantar nesse talude. Qual que é a ideia de você cultivar no talude? Plantar árvores, plantar grama. Primeiramente a grama. Por que a grama? Porque a grama ela vai fazer a primeira contenção, né? Para não deixar a água fluir, a água escorrer pelo barranco. Então você planta a grama, porque a raiz da grama vai fazer o quê? Ela vai quebrando o fluxo de água. Então já é um fator. O segundo ponto é você plantar árvores nesse talude. Por quê? Porque as raízes da árvore vão infiltrar na terra, né? Ajudar com que a água, ao invés de encharcar o barranco e o barranco ficar pesado e o talude deslizar, né? A raiz da árvore ajuda com que a água se penetre mais rapidamente, evitando que o barranco fique pesado e venha a desmoronar. Por isso que é importante você ter vegetação. De outro dia mesmo eu comentei com vocês aqueles taludes ali daquela avenida que fizeram ligando a Vergueiro à Avenida Nova lá embaixo, né? Você pode ver que o pessoal plantou algumas árvores naquele barranco, naquele talude. Qual que é a ideia de plantar aquelas árvores? Vocês, como nós comentamos, ali tem um solo muito fraco, é um solo muito arenoso. Então ele desliza com uma facilidade muito grande. Uma das soluções para que aquilo não deslize com facilidade é encher aquele talude de árvore. Porque, além das raízes das árvores segurar o barranco, ele vai ajudar a água a infiltrar mais rápido no solo, não ficando o solo tão pesado e o solo vindo a desmoronar, formando as barreiras. Por isso que é importante, aonde você tem estradas, rodovias, manter a margem da rodovia bastante arborizada, que é uma forma de você fazer com que a água infiltre, né, no solo mais rapidamente, evitando que o barranco fique muito pesado. Nós comentamos também daqueles deslizamentos que tem lá em Teresópolis, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Por que que lá acontece isso? Que lá embaixo da vegetação tem uma rocha muito grande. E essa rocha, ela não tem fissuras, ela é, como se fala, ela é muito sólida, né? Então, ela não permite a infiltração da água. O que que acontece com o período de chuva? Chove muito, o terreno fica pesado e a água, além do que, ela serve de lubrificante. Ela faz com que toda aquela terra desça, né, vindo subterrar as moradias, destruindo os projetos lá que são construídos naquelas cidades. Então, é muito importante entender esse fluxo da água, entender o solo, né, e entender como que é esse ciclo hidrológico na região, para nós evitarmos esse tipo de desmoronamento, esse tipo de soterramento, né, que muitas vezes gera até algumas vítimas, né, ou várias vítimas. Do ponto de vista hidrogeológico, né, a infiltração é o principal fenômeno do ciclo hidrológico. Por quê? Porque a infiltração é o que faz com que a água seja absorvida mais rapidamente, evitando de formar alagamento, evitando de formar pântano. Por que que no Mato Grosso lá tem o Pantanal Mato-Grossense? Qual é o fator complicador daquela região? Né? Tem a época das chuvas, que nem foi agora, aquilo tudo alaga. Por que que lá alaga? Porque o solo lá, ele é bastante argiloso. Então, ele dificulta a infiltração da água. Então, a água fica parada sobre a superfície por um bom tempo. Só quando acaba o período de chuvas, começa o período de estiagem, que vai agora de maio para frente, né, que o solo começa a secar. Por quê? Porque não cai mais água, né? Aí, como a argila ela vai absorvendo a água que está em cima, então o Pantanal ele vai abaixando o seu nível de água e a água quase que some. Aí, quando volta o novo ciclo hídrico, né, vai começar as chuvas novamente, ele alaga tudo novamente. Mas essa função de alagar lá é o tipo do solo que não permite uma filtração muito grande de água. Como eu estava comentando com vocês, né, esse processo ele é responsável pela recarga dos aquíferos, né? Ou seja, ele que abastece a água que a gente toma, principalmente quem consome água mineral, né? O pessoal fala água de mineral porque ela vem de mina. Mina é onde? É a subtração, a extração de água do lençol freático, né? Ou seja, nós estamos tirando água do subsolo, água de excelente qualidade. Por que de excelente qualidade? Porque, como nós já vimos, o solo é composto de terra, né? E aí ele vai com a camada, chega uma camada de rocha, e normalmente embaixo dessa camada de pedras, nós temos o quê? Os aquíferos ou os lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, quando a água está passando pelas pedras, a pedra funciona como um sistema de filtro, né? Ela vai segurando as partículas maiores, deixando apenas a água pura descer, né? Então, as partículas, as impurezas da água, ela vai ficar retida, né, naquela camada de rochas. A camada de rocha e areia funciona como um filtro, né? E dando, assim, a qualidade da água que nós bebemos hoje. Então, as formas que tem é a recarga direta, né? A recarga direta o quê? Quando a água infiltra diretamente no aquífero por meio das áreas de afloramento e fissuras, ou seja, a área onde tem árvores, onde tem vegetação, ou as regiões que têm fissuras em rocha, né? Que se situam logo acima do aquífero. E tem a recarga indireta, que ocorre quando o rebaixamento do aquífero se desenvolve por meio de drenagem de águas superficiais. Ou seja, eu tenho lá um
uma represa, que nem eu tenho a represa Billings, que nem eu tenho a represa Guarapiranga, e ali eu tenho a água que ela vai infiltrando naturalmente no solo, né? Ela vai infiltrando e vai abastecendo o aquífero. O que acontece? Quando o aquífero está saturado, formam o quê? As nascentes. O que são as nascentes? As nascentes nada mais são do que pontos onde o aquífero ele está cheio, né? Então ele solta água para a superfície, formando as nascentes dos rios, né? E aí que forma a recarga indireta. A infiltração era determinada com base na taxa de infiltração do solo. Existe uma forma de se calcular isso, né? Por exemplo, solos com textura arenosa possuem uma taxa de infiltração geralmente maior do que 30 milímetros por hora, né? Enquanto que o solo argiloso muitas vezes apresenta valores abaixo de 5 milímetros por hora. O que significa isso? Esses 30 milímetros é o nível, por exemplo, se eu colocar 30 milímetros de água, em uma hora, se o solo for bastante poroso, em uma hora ele absorve 30 milímetros de água. Quanto que o solo mais argiloso, ele vai absorver apenas 5 milímetros em uma hora. Essa foto que eu coloquei aí embaixo mostra bem um tipo de solo com baixa absorção. O que acontece quando eu tenho chuva num solo com baixo nível de absorção? Ele forma essas lagoas, né? Por quê? Porque isso daí vai demorar algumas horas para a água baixar, né? Então, dependendo da quantidade de chuva, leva até alguns dias para a água baixar. Por quê? Porque o solo, ele é impermeável, ele tem pouca permeabilidade, ele aceita pouca infiltração de água. E os solos melhores, né, que são os solos mais porosos, ele aceita bastante infiltração de água, tanto que pode chover aquela chuva torrencial que rapidamente a água desaparece, porque toda a água é absorvida pelo solo. Quando não absorvida, o que ela faz? Ela se transforma em enxurrada, vai correr para alguma área mais baixa, normalmente caindo em leitos de rios, e sendo levada pelos rios. Qual é o grande problema das regiões urbanas? Pouca infiltração, né? Nós temos muita área coberta e quase não temos parques, nós não temos áreas abertas na área urbana. Quantas casas hoje a gente sabe que tem quintal, que o quintal ele é permeável? A maioria você pega prédios, grandes condomínios, que você olha em cima, olha, legal, tem planta, tem tudo, mas essas plantas estão aonde? Dentro de caixas de concreto, né? Ou seja, não existe infiltração para o solo. Hoje, um bom engenheiro é aquele que faz um projeto de uma edificação e faz nessa edificação parte do solo, né, sendo permeável. O que é isso? Aqueles bloquetes. Você já viram aqueles bloquetes? Tem alguns que são bloquetes vazados, tem alguns bloquetes que você apenas monta ele, né, como se fosse paralelepípedo, né? Você vai fazendo os bloquetes, montando ele. Esses bloquetes é ideal para você fazer pavimentação externa. Por que o bloquete é ideal para fazer pavimentação externa? Saberiam me responder? Oi, estão me ouvindo? Sim, professor. Vocês já viram esses bloquetes em construção, o piso de bloquete? Olha, professor, o nome para mim é bem estranho.
São aqueles tijolinhos de cimento que você não usa argamassa, você apenas monta um do lado do outro. Normalmente, abaixo desses bloquinhos de concreto, eu coloco uma camada de areia bem grossa ou aquele, como se fala? Fugiu o nome agora para mim. É uma pedrinha não tão grande quanto é utilizado para fazer concreto, mas ela tem uma textura um pouco maior do que areia. Então, você coloca uma camada e assenta, até passa o rolo compactador em cima, e depois você vem instalando, você joga um pouco de areia e vem instalando os bloquetes sobre ele. Por quê? Esse solo, embora ele permita trânsito de carro, tudo, mas ele absorve água também. Se cair água da chuva, a água não fica empoçada, ela vai infiltrar entre os bloquetes. Já ouviram isso? Sim, professor, é o piso intertravado. Oi? É o piso intertravado, né? Isso, piso intertravado, obrigado. Né? É um nome que o pessoal faz. O piso ele não usa argamassa para fazer o piso. Ele apenas vai montando o piso, né? Ou, lógico, primeiro você tem que preparar o terreno, né? Colocar o contrapiso, que não pode ser concreto, né? Não pode ser com argamassa, ele tem que ser só composto de areias e pedras. Oi? Não ouvi, desculpa. Então, esse piso, ele é muito... Não consigo ouvir, a tua transmissão está ruim. Então, esse é o piso ideal para a gente colocar em edificações, né? Por quê? Porque ele permite boa parte de infiltração da água da chuva. Por isso é ideal, quando a gente fazer um projeto de construção civil, né? Pensar nas áreas onde você põe esse tipo de piso, né? Áreas de estacionamento, áreas de garagem, né? Principalmente estacionamento a céu aberto, colocar esse tipo de piso ao invés de colocar asfalto ou concreto, né? É o piso ideal porque ele permite essa infiltração da chuva. E isso ajuda bastante, né, no abastecimento do lençol freático. Todos esses elementos, né, eles representam variáveis de entrada e saída de água, né? Ou seja, esse balanço hídrico, ele é ótimo quando, né, eu tenho chuva, a chuva infiltra, aí eu tenho água, eu posso extrair a água para utilizar a água, mas essa água ela vai, de alguma forma, voltar para o solo. Então, eu tenho que procurar, no meu projeto arquitetônico, manter uma possibilidade de que a água que vai ser captada da chuva, ela possa, de alguma forma, ser infiltrada novamente no solo, né? Esse seria o projeto ideal. Se não é possível, aí eu vou ter que fazer todo um sistema de drenagem para poder direcionar esse volume de água, né, para um leito de rio. Só que o que acontece se todo mundo fizer o projeto direcionando a água para o leito do rio? Vai provocar enchente, né? Por quê? Porque os rios hoje, eles não comportam toda a superfície impermeabilizada que tem nas áreas urbanas. Esse é um grande problema que nós temos, né? Existe uma forma da gente calcular isso. Como é que nós podemos calcular isso, né? Considerando, né, a área da bacia hidrográfica, que representa uma área geográfica, né, qualquer superfície, partindo de um ponto, né, qualquer. Converte-se para um ponto fixo de saída, ou seja, né, aonde
para onde a água será direcionada. Isso é chamado de exutório. O que é exutório? É onde eu tenho a água, ou ela num córrego, ou ela indo sendo infiltrada para o solo. Essa área ela é delimitada pelos divisores de água, ou seja, isso tudo ele vai formar o que a gente chama de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É uma região onde eu tenho vários rios, né, ou várias nascentes, ou vários pontos de captação convergindo para um leito maior. Né? Lembra, vocês já viram reportagens sobre o Rio São Francisco, essas coisas? O Rio São Francisco ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, aí ele vai recebendo água, passa pelo todo o Nordeste e vai desaguar no Atlântico. Né? Ali é o que eles chamam de bacia hidrográfica do Grande São Francisco. O que é? Se vocês olharem, lá existe todo um complexo de coleta de água, e essa água ela vai fluindo, né, para algumas áreas. Inclusive, lá tem o projeto de transposição do Rio São Francisco, que o Lula deu grande ênfase na época da gestão dele, para levar mais água para o Nordeste e tudo mais, irrigar regiões do Nordeste, aonde é muito seco. Né? Teoricamente, é um projeto bastante interessante. Mas aí precisa fazer um estudo, quando se faz um projeto desse porte, que estudo o quanto eu vou interferir na bacia hidrológica da região. Né? Quanto que isso tudo vai afetar o meu ecossistema. Porque o rio ele tem um fluxo e ele tem uma razão de existir. Se eu começo a desviar a água desse rio, né, ele vai faltar em algum lugar. Né? Por isso que é importante fazer um estudo hidrológico bastante interessante antes de você fazer uma transposição do rio. Ou mesmo numa cidade, quando o pessoal fala, tem um rio ali e tal, vamos pedir para canalizar o rio. Fica bonito, né? Você some com o rio, desaparece com o rio. Só que aí o pessoal esquece que existe um rio lá e o que acontece depois? Né? Começa a pavimentar, aumentar a área de impermeabilização, aí o rio não dá conta. Aí eu sou obrigado a pegar, arrancar, cavar todo o pátio de estacionamento da Prefeitura de São Bernardo para fazer o quê? Um piscinão. Né? O que são os piscinões, gente? Nada mais é do que uma forma de você reter provisoriamente a água da chuva, porque ela vem num volume muito grande e o solo não tem permeabilidade suficiente para absorver tanta água. Excesso de área impermeável na região urbana. Isso vai acabar provocando o quê? Os alagamentos. Para não ter alagamento, eu tenho que fazer piscinão, né? É uma forma de eu reter provisoriamente a quantidade de água. Às vezes o reservatório não é suficiente, né? Na bacia hidrográfica, que a quantificação do balanço hídrico se torna mais palpável, né? Assim que a expressão básica para o cálculo desse parâmetro é dado pela equação, ou seja, né? P corresponde ao volume de água que se precipita sobre a área da bacia. Normalmente, você vê no noticiário, choveu 20 milímetros, choveu 70 milímetros, choveu 100 milímetros. Outro dia eu vi lá que havia caído um temporal, choveu 120 milímetros em prazo de 1 hora. Gente, 120 milímetros em prazo de 1 hora é muita água, gente. É água demais, né? Então, existe uma forma de você calcular. O ideal é que esse resultado seja zero. O que acontece quando esse resultado for zero? Quando essa equação tiver um resultado zero, significa que não tem alagamento.
né? Então, eu tenho aí P, a precipitação, né, da chuva, que eu posso medir, né? E representa o volume de água que voltou à atmosfera por meio de evaporação. Aí, o que é? A quantidade de água que evapora na região, que também existem processos para ser medido, né? Aqui, por exemplo, se você pegar as grandes cidades, quanto de água a gente tem que evapora para a atmosfera? Pouco, né? Nós ainda temos aqui na nossa região, nós temos duas grandes represas, que é a Guarapiranga e a Billings, que fazem com que a água evapore, né? Mas se você pegar os grandes centros urbanos, nós temos pouca evaporação, né? A hora que a chuva cai, tudo bem, mas a hora que a chuva para de cair, né? Não tem evaporação, por quê? Porque o asfalto não deixa a terra, né, devolver a água. Ou seja, tem pouca vegetação. Por isso que é importante nós aumentarmos as áreas verdes dos grandes centros urbanos. Porque quanto mais área verde, mais transpiração existe, mais água retorna para a atmosfera. Que é o volume total de água escoado pela bacia durante um determinado intervalo de tempo. Valor que é medido pela vazão no exutório durante um tempo analisado. O que é isso? O que eu pego um rio e eu meço o volume de água desse rio durante um período, né? Por exemplo, eu meço no período das cheias, no período normal e no período das secas. Aí eu vou ter o quê? Uma variação desse nível de água, né? Ou seja, é o volume que essa água varia durante o tempo, né? Que é o meu ΔS. Se eu conseguir fazer com essa equação, calculando na região, minha equação deu zero, joia, né? Significa que eu tenho uma boa permeabilidade, ou seja, a quantidade de água que cai vai ser absorvida, vai evaporar e vai chover e vai absorver de novo. Eu tenho um ciclo perfeito quando essa minha equação é zero. Se essa minha equação é diferente de zero, o que está acontecendo? Se ela for positiva, eu tenho excesso de água. Ou seja, quando chover, vai alagar. Né? E se ela for negativa, significa que eu estou tirando água do aquífero, estou tirando água do subsolo. E não estou devolvendo essa água para o rio, por exemplo. Ao longo do tempo, esse rio vai secar, se essa equação for negativa. Porque está chovendo menos do que deveria. Né? Então é importante fazer esses cálculos. Por exemplo, nós passamos aí na época da Copa 2014, o que aconteceu em São Paulo 2014? Vocês lembram? Não lembram, né? Falta d'água. O que aconteceu com o reservatório de Cantareira? Secou tudo, né, professor? Ficou com saldo negativo, né? Por que ele ficou com saldo negativo? Tiveram que transpor água de outro reservatório. Porque essa cota aqui, ó, ficou negativa. Não choveu muito, foi um período de pouca chuva, e o pessoal extraindo muita água do reservatório. Se essa equação ficar negativa, vai secar. Foi o que aconteceu no reservatório de Cantareira. Diferente do que aconteceu esse ano, né? Esse ano ficou positivo. Não no Cantareira, mas aqui na Billings ficou positivo. O volume de precipitação foi maior do que a capacidade da represa. Em épocas de estiagem, né, em que o escoamento da bacia é controlado pela água subterrânea,
né? Ou seja, existem épocas em que o próprio lençol freático ele acaba abastecendo os rios, porque o rio tem pouco volume de água e aí as nascentes é que abastecem o rio. Não tem chuva, mas as nascentes são suficientes para manter o rio funcionando. Mas pode ver que o rio ele vai correr com um leito bem mais baixo, né? Então, na época das estiagens, né, o que alimenta o rio normalmente são as nascentes. No hemisfério norte, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, eles têm um fator lá que ajuda bastante. Qual é o fator que eles têm lá que ajuda com relação ao controle hidrológico? Vocês lembram ou não? Neve, né, pessoal? E aonde estão os maiores reservatórios de água do Canadá, por exemplo? Vocês sabem ou não? Não, Vocês já tem viram ideia. Vocês já viram foto de montanha? Sim. O que acontece no pico da montanha? Tem neve, né? E a neve, no calor, o que acontece com a neve? Ela derrete. Ela derrete e escoa, abastecendo os rios e lagos que eles têm lá. E justamente na época do calor, né, é que a neve derrete, a neve das montanhas derrete e corre para os rios e lagos. Então, para vocês verem como é interessante, né? Que lá, o maior reservatório de água deles não é subterrâneo, que nem o nosso. Como no Brasil não neva, né? Raramente neva alguma coisinha, mas muito pouco, não o suficiente para formar um reservatório lá no sul do Brasil, a maioria do nosso país, né, não tem estoque de água congelado, que acontece em boa parte dos países europeus, né? Porque a Europa está no hemisfério norte, numa região mais fria, e a maioria deles tem montanha, tem cadeias de montanhas, e as cadeias de montanha normalmente formam um reservatório hidrológico, né? Que nós temos os aquíferos e eles lá têm as geleiras das montanhas, né? Você vê que a natureza é inteligente, né? Ela tem uma forma de controlar. Quem que atrapalha todo o processo? O ser humano, né? A interferência do ser humano é que acaba prejudicando tudo isso. Vocês imaginam, gente, o efeito estufa? O que o efeito estufa vai fazer com esses reservatórios dessas geleiras nas montanhas? Se a temperatura aumentar muito, esses reservatórios vão derreter. E aí não vai ter mais reservatório nas montanhas. E aí, com o tempo, vai faltar água. Por isso que o pessoal fala, mas o que acontece se aquecer 2 graus de temperatura? De 37 para 39 graus não muda muito, né? Muda. Muda pra caramba o fluxo de água. Para nós, seres humanos, 2 graus, a gente está acostumado aqui a ter variação térmica de mais de 15 graus de manhã até a noite, né? O que vai acontecer se isso mudar só 2 graus? Nada, né? Mas para o sistema da natureza, né, para o sistema hidrológico, isso é muito significativo, né? Ou seja, é uma quantidade de água que vai se perder muito grande. E o calor não vai deixar com que as montanhas reponham essa neve, né? Não vai refazer os reservatórios. Entenderam agora a preocupação do aquecimento global? Onde está essa preocupação? Nós aqui no Brasil vamos sofrer pouco com isso.
Porque o nosso sistema de abastecimento não é reservatório gelado, são os aquíferos, né? Mas para quem mora nas regiões onde que o reservatório são as geleiras, isso vai influenciar significativamente. Perceberam como é importante entender esse equilíbrio? Já em períodos chuvosos, quando boa parte da precipitação acaba por infiltrar, os valores são negativos, ou seja, excesso de água no sistema. Esses valores tendem a se anular em períodos de análise mais longos. O que é? Quando eu estudo um bom período, que eu pego seca e chuva, eu fizer um balanço, eu vou ver que a vazão é igual à precipitação e a menos evaporação. Ou seja, a equação, ela se equilibrando, eu tenho um bom fluxo, nem muita água, nem falta dela, né? O cálculo do valor Q aí, que é o volume, né, é feito no rio, né, no principal rio da bacia, ou seja, o rio que capta toda a água da região. Se nós fôssemos fazer aqui o cálculo da vazão na bacia aqui nossa, qual a bacia que atende aqui a nossa região? Bacia hidrográfica que atende a região, vocês lembram ou não? Hein? A bacia que atende aqui a nossa região, Grande São Paulo, é a bacia do Tietê, né? Então, se eu vou medir o volume de água, eu tenho que medir aonde? No Rio Tietê. Por quê? Por exemplo, aqui nós temos aqui em Santo André, tem o Tamanduateí, que passa aqui na Avenida do Estado. Ele deságua aonde? Ele deságua no Tietê. E por incrível que pareça, gente, o Tietê é um dos raros rios que nós temos no Brasil que não corre para o mar. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem, eu fiquei curioso, né? Eu falo, pô, por que que o pessoal lá da região, não sei aonde, lá para o interior afora, está reclamando que o Tietê está muito poluído e lá está fazendo aquelas espumas, sabe? Aqueles problemas de detergente que o pessoal joga nos rios, fazendo aquela camada de espuma espessa. Eu falei, mas caramba, se o São Paulo está aqui, a Serra do Mar está aqui do lado, né? Então, teórico, no meu pensamento, o Tietê, ele jogaria água para o lado de Santos e ele iria para o oceano. Falar, então a água de São Paulo, o esgoto de São Paulo não vai poluir o Tietê lá no interior, né? Engano meu, porque o Tietê ele não corre para o mar, ele corre para o interior de São Paulo e ele vai desaguar lá no Rio da Prata, lá no Paraná, só para vocês terem ideia, né? Lá na divisa do Paraná com o Paraguai. Então, para vocês terem ideia como que é o Rio Tietê. Então, a poluição que a gente faz aqui em São Paulo prejudica todo o rio, porque ele deságua, ele vai para o interior adentro, em vez de ir para o oceano, que normalmente ele iria, né? Ele nasce em Celesópolis, aqui perto de Mogi das Cruzes, e corre em sentido contrário, né? E Salesópolis está mais próximo do mar até do que São Bernardo. Fato curioso e interessante, né? Mas aí, para a gente ter ideia desse volume, a gente tem que medir ele sempre no leito principal do rio. Nesse próximo slide, aí a gente tem como se fala, um gráfico, que ele mostra um exemplo de medições, né, de água aí. Deixa eu trazer ele para cá aqui, ó. Para vocês verem, ele está sendo medindo todos os meses do ano. O pessoal faz, ó,
Janeiro, o que que é? Janeiro, fevereiro, março. Período de chuvas. Depois vem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, o que que é? Pouca chuva. Aí começa, outubro começa a chover de novo, vai até dezembro com chuva, né? Ou seja, né? Aqui mostra bem o ciclo nosso aqui da região, né? Como acontece. Bastante chuva de outubro a janeiro, e normalmente baixa, né? Ele fica deficiente, ou seja, no período de abril a setembro, né? Nós temos o quê? Mais demanda de água do que o sistema abastece. A grande vantagem é que nos períodos de chuva nós temos um volume de chuva muito grande. Então, o que acontece aqui, pessoal, né? Aconteceu em 2014. Esse volume aqui, ó, foi muito baixo. Essas extremidades foram baixas. Não foram suficientes para compensar essa baixa que nós tivemos aqui. E aí os reservatórios nossos ficaram vazios. Por isso que o governo ele tem que pensar muito bem, calcular muito bem isso, para evitar esse tipo de consumo, né? Muita água ou pouca água. Há alguns fatores que também influenciam na análise da bacia hidrográfica, né? Destacando-se principalmente os de ordem climáticas e fisiográficas. Vamos lá. Por exemplo, clima. Intensidade de precipitação. Quanto mais intensa, né, mais rápido o solo atinge sua capacidade de infiltração. Ou seja, se chover demais, chuva muito pesada, o solo satura, né? Ele não consegue absorver tanta água. A área é formada de bacia, né? Quanto maior a área, maior o volume. E quanto mais compacta, maior a tendência de concentração num canal principal. É o caso de São Paulo. O que acontece com São Paulo? Qual é o principal rio de São Paulo? Não é o Tietê? O que acontece quando chove demais em São Paulo? O Tietê alaga, né? Não só o Tietê, como vários afluentes do Tietê alagam. Por exemplo, o Tamanduateí. Por que o Tamanduateí alaga? Porque nós mexemos na calha do rio. Ou seja, aonde nós temos a Avenida do Estado hoje, ela seria vazante do rio. Ou seja, é uma área natural que o rio ocuparia ou ocupava antigamente, antes de fazer as avenidas. Mesma coisa são as marginais do Tietê, lá em São Paulo. Em determinada época do ano ela vai alagar. Por quê? Porque ali também era a vazante do rio. Mesmo acontece ali perto de São Mateus, né? Eu esqueci agora. Aricanduva. A região de Aricanduva ali. O rio Aricanduva é a mesma coisa, né? Por isso que vai acabar alagando. Capacidade de infiltração. Quanto mais água infiltrar, menor será o escoamento superficial. Ou seja, quanto mais área eu tiver para absorver a água, menos enchente eu vou ter. O que falta em São Paulo? Né? O que falta em São Paulo é aqui, ó, capacidade de infiltração. Né? Por quê? Eu tenho muito asfalto, muito concreto, e o pessoal não respeita, né? Toda casa devia ter uma área não permeada, né? Ou seja, uma área não impermeável, ou seja, uma área que pudesse ter absorção de água. Isso devia estar em lei orgânica municipal, né? Todos os municípios deviam prever. Mas o bom engenheiro,
é aquele que não precisa da lei, né? O que o bom engenheiro faz? Já prevê no projeto dele uma área para infiltração. E, de preferência, né, fazer com que toda a água coletada pelo projeto, pela edificação, possa fluir para esse local onde a água possa se infiltrar naturalmente no solo. É lógico, para tudo isso, gente, se eu for fazer no meu projeto arquitetônico uma área para infiltração, o que eu preciso fazer para definir essa área? Você saberia me dizer? Pessoal, me ouviu? Não estou conseguindo ouvir vocês. Eu acho que estão sem som. Né? Então, pessoal, o meu projeto eu tenho que pegar, calcular, né, qual é a vazão de chuva que eu tenho, entender quais são o fenômeno hidrológico da região onde eu vou desenvolver o meu projeto, verificar o quanto que eu tenho precipitação de chuva, qual vai ser a minha área de absorção e fazer uma área compatível, né? E só direcionar para aquela área de absorção o volume suficiente de água, senão eu vou alagar o prédio. Né? Então, eu posso fazer isso. Fazer dentro do meu projeto e o resto, lógico, vou ter que direcionar para a captação de água pluvial da prefeitura, que vai parar num rio e provavelmente vai fazer alagamento. Se eu conseguir fazer uma área suficiente, capaz de receber toda a infiltração da água que vai cair sobre a minha edificação, seria o ideal para todo mundo. Né? O problema é que a maioria dos engenheiros não pensa no quê? Nessa questão. Por isso que essa disciplina hoje, ela está dentro, né, da área de engenharia civil, para que o engenheiro civil ele comece a se preocupar no projeto arquitetônico que ele for fazer com essa capacidade de infiltração de água, né, quando fizer o projeto arquitetônico. Outra coisa, duração da precipitação. Quanto mais prolongado, mais intenso será o escoamento superficial. É lógico. Que nem nós tivemos aí no final do ano passado, foram 6 horas seguidas de chuva. Chuva mesmo, não foi garoa, não. Imagina 6 horas de chuva. Né? Qual área de infiltração suportaria 6 horas de chuva? Quase nenhuma, né? É lógico, isso foi esporádico. Mas eu preciso entender qual é esse meu ciclo, qual é a duração dessa chuva. Na Índia tem um período que eles chamam de monções, né? E no período das monções na Índia, gente, chega a chover uma semana inteirinha sem parar e chuva grossa, chuva pesada. Você imagina uma semana de chuva contínua. Por mais infiltração que tem o solo, chega uma hora que não vai dar conta, né? Imagina como foi o dilúvio, 40 dias chovendo. 40 dias de chuva pesada, segundo a Bíblia, né? Não deve ter sido bastante catastrófico mesmo. Não ia ter lugar para caber tanta água no nosso planeta. Né? Vamos deixar de discutir o assunto depois, porque tecnicamente seria impossível, né, gente? 40 dias de chuva, né? A não ser que aconteceu um fenômeno extra-terra, que fizesse com que tanta água viesse parar no nosso planeta, é impossível o sistema hídrico do planeta Terra provocar 40 dias de chuva contínua. Por quê? Se estiver chovendo 40 dias, não tem evaporação. Se não tem evaporação,
como é que você vai abastecer as nuvens para chover 40 dias? Então, pensando cientificamente, né, não funciona. Por isso que eu tenho aquela teoria, né, que a água da terra não veio da terra, né? A água da terra veio de outro lugar. Eu acredito que foi um exemplo, né, teoria minha, que a água que veio da terra, ela estava congelada na Lua, né? Com a proximidade da Lua ou a colisão da Lua com a Terra, todo o gelo que estava na Lua derreteu e caiu na Terra, porque a gravidade da Terra é maior que a gravidade da Lua. Então ela atraiu toda a água. Aí explicaria, né, o fato bíblico de 40 dias de chuva contínua. Seria o gelo que derreteu da Lua vindo para cima do nosso planeta, né? Mas vamos deixar essa história de lado e vamos nos ater aqui na aula, né? Ou seja, se eu tiver muita chuva, eu não tenho o quê? Capacidade de absorção no solo. A permeabilidade do solo meu, ela vai chegar a um ponto que ela vai saturar. Outra coisa, a topografia da região, né? O que significa? Aonde vai cair essa água? Né? Pode acontecer, né, eu já vi em filme, e isso chegou a matar gente. O pessoal brincando numa cachoeira e a chuva, ela não aconteceu aonde o pessoal estava, ela aconteceu muito longe de onde o pessoal estava, só que numa região alta. O que aconteceu ali onde o pessoal estava? Eles não perceberam o barulho, mas o volume de água, ele aumentou numa rapidez muito grande e arrastou as pessoas que estavam brincando na cachoeira. Porque choveu na montanha, a água desceu pela montanha, foi uma chuva muito forte, a água desceu pela montanha, quando chegou na cachoeira, o pessoal não se ateve que havia chovido lá na montanha, porque onde eles estavam estava sol, e aí a chuva arrastou a enxurrada arrastou todo mundo. Inclusive faleceu pessoas no processo, né? Por isso que é importante conhecer a topografia da região, né? Tem alguém aí que gosta de fazer ecoturismo? Precisa tomar cuidado quando fazer ecoturismo, tá? Existem algumas grandezas que podem ser estimadas para caracterizar o escoamento, ou seja, eu posso calcular qual é a capacidade do meu rio de suportar água, né? Como que eu calculo isso? Através da minha vazão do rio, que é o Q, né? Então, eu preciso saber, né, qual é a vazão desse rio, que é expressado em volumes e determina pela seção transversal do rio, ou seja, eu preciso medir o tamanho da calha do meu rio para determinar o quê? Qual é a capacidade de água dele. E aí, o que o pessoal faz? O pessoal deixa as margens aqui do rio, normalmente, desabitada. Aí vem aquele cara e fala, ah, que terreno bonitinho, né? Eu vou construir minha casinha aqui perto do rio. O que acontece em época de chuva? O rio não comporta o volume de água. O que acontece? Alaga a casinha do cara que ele construiu na beira da rua. Aí ele vai lá, na beira do rio. Ele vai lá e reclama para a prefeitura. Ah, seu prefeito, o senhor não fez nada, o rio invadiu a minha casa, tal, não sei o que tem. Aí aquele chororô que a gente vê todo ano na televisão, né? Pessoal que mora dentro do rio. Outro dia eu estava passando aqui, ali na divisa do Baeta com Santo André, ali pela João do Sim, né? Lá no final da João do Sim, tinha um cara que ele conseguiu construir um cômodo dentro do rio. Ele colocou duas colunas no meio do rio, colocou uma laje e colocou um cômodo em cima do rio. Eu falo, o cara é maluco. O que vai acontecer na época de chuva? Né? Primeiro que o cara não contrata um engenheiro, né? Ele fez a coluna onde?
apoiada no leito do rio. O que aconteceu quando veio a chuva muito forte? Derrubou as colunas dele, né? Adivinha o que aconteceu com a casinha dele? Caiu, a chuva levou. Olha só, que coisa, hein? Por que será? O cara constrói dentro do rio. Eu vejo essas coisas e falo, meu pai do céu, como é que o cara pode? Né? O pessoal não tem a mínima noção, né, gente? Por isso que é importante a gente ter um pouco de noção de hidrologia, né? Saber o que acontece, como é que é esse processo, né? Qual é a vazão, aonde a água desse rio vai parar quando eu tiver chuva. Né? Ah, é que lá é mais barato. Ok, então você sabe que é mais barato, você sabe que vai alagar. Se alagar, não reclama. Porque você sabe que está pagando mais barato para uma área de risco. Né? Se não fosse uma área de risco, não seria mais barato. Certo? Então, o pessoal precisa ter essa consciência. E eu estava vendo aqui, na Ramiro Corleone, aqui, quase em frente do Senac ali, o pessoal, ali era uma empresa de tecelagem, o pessoal fechou a tecelagem, vendeu o terreno e eles estão construindo 3 blocos de apartamento ali. Quando eu vejo, os caras escavaram para fazer as garagens no subsolo. Aonde estão as garagens? Abaixo do nível do rio. Tem um rio que desce ali, né? Que ele vem lá de cima do bairro Paraíso. Ele passa ali, uma parte dele está canalizada já. Aí ele passa ali na frente do Hospital Brasil e desce ali, né? Sentido centro de Santo André para desaguar Tamanduateí. Só que o pessoal fez a garagem abaixo do leito do rio. Se um dia chover muito e aquele rio transbordar, não precisa nem transbordar. Ele atingiu o limite máximo dele, o que vai acontecer com a água da chuva? Vai entrar dentro da garagem do prédio. O mesmo acontece ali na Jurubatuba. Tem alguns prédios ali na Jurubatuba que também, ali na Jurubatuba, tem um rio canalizado embaixo da avenida. Tem um ali na Jurubatuba e tem outro na Faria Lima. Né? Os 2 locais têm rio canalizado. Mas na época de chuva, as garagens dos prédios enchem d'água. Eu lembro que na época que eu trabalhei na COFAP, tinha um colega meu que perdeu o carro porque alagou. E detalhe, o seguro dele não pagou o carro. Porque o carro dele estava numa zona de risco. Ele teve que mandar reformar todo o carro, vender o carro, gastou uma grana, né? Porque o carro ficou dentro da garagem e a garagem do carro dele, a garagem dele alagou. Outro fator importante é o coeficiente de escoamento. O que é o coeficiente de escoamento? É o tempo que leva para toda a água ser drenada. Né? Ok, vai alagar, mas por quanto tempo vai ficar alagado? Ah, vai ficar alagado por umas 2, 3 horas. Significa o quê? Que em 3 horas essa água vai embora. Então eu preciso ter um sistema que dure pelo menos 3 horas para suportar essa chuva para que a água possa escoar. Né? Então é importante eu conhecer também o cálculo de escoamento. Então eu tenho que calcular o coeficiente de escoamento na superfície do terreno e o volume de água precipitado. Aí eu vou conseguir achar o meu coeficiente de escoamento. Ou seja, o volume de água capaz de ser escoado pelo meu sistema. Ah, o cara fala, o cara fez a garagem subterrânea, ele colocou bomba.
certo? Ok. A bomba, né? O cara levou em consideração, para dimensionar as bombas, o coeficiente de escoamento, ou seja, as bombas são capazes de retirar a quantidade de água que vai entrar na garagem do prédio, para evitar que a garagem alague. Normalmente, o que acontece? A construtora não faz esse projeto, e aí vai sobrar para quem? Para o síndico que assumir a administração do condomínio, fazer o projeto para poder escoar água. Aí, se ele não contratar um bom engenheiro capaz de calcular isso, né, ele vai gastar uma puta da grana para colocar um sistema de bomba que não vai resolver o problema dele. Por isso que é importante eu conhecer, por exemplo, o escoamento, a capacidade de escoamento de água na região que eu estou, para saber, por exemplo, fazer um projeto de bomba para retirar a água do subsolo do meu prédio, que ele consiga comportar, né, esse volume de escoamento da região. Estão entendendo meu raciocínio, pessoal? Sim, professor. Tá? Conseguiu entender, Cláudia? Sim. Porque você imagina, se eu tenho um prédio, estou fazendo a garagem dele abaixo do leito do rio, vai chover, para onde vai essa água? Vai para a garagem, né? Ah, mas tudo bem, eu coloco bomba. Mas espera aí, as bombas conseguem extrair esse volume de água todo? Por isso que é importante o engenheiro conhecer isso, né? Mesmo que ele não queira calcular, né, ele pode contratar um engenheiro mecânico, que o engenheiro mecânico ele é especialista em cálculo de vazão de bomba, mas ele precisa conhecer esse coeficiente de escoamento aqui para saber se o projeto que o engenheiro mecânico está mostrando para ele é compatível com o projeto que ele está criando, né? Porque foi você que comprou o projeto, você tem que saber, né, se o que você está comprando é aquilo que você precisa, né? Na prática, o coeficiente de runoff nos dá uma estimativa percentual, né, considerando determinada cobertura do terreno, ou seja, que tipo de solo eu tenho, que tipo de vegetação eu tenho, né, se é densa, se é grama, que tipo de pavimento eu tenho, se é asfalto, se é concreto, se é aqueles bloquetes lá permeáveis, o que eu tenho ali que vai ajudar ou dificultar a absorção da água, né? E conhecer a precipitação de água da região, ou seja, quanto cai de chuva por mês. Pessoal, num projeto, eu levo em consideração a capacidade média ou a capacidade total de precipitação? Hein? Saberiam me dizer? Total, né? Por quê? Porque é onde meu coeficiente vai ter mais problemas. Se eu colocar na média, quando chover muito, quando eu tiver o pico de chuva, vai alagar. Não adiantou nada o projeto. Então, no caso de você fazer um projeto de escoamento, eu sempre tenho que considerar a pior situação, que é onde eu tenho a maior precipitação de chuva. E, de preferência, colocar um coeficiente de segurança ainda, né? Porque vai que numa dessa dá 6 dias de chuva seguindo, né? Aí complicou, né? 6 dias não, 6 horas. Porque no Brasil nunca choveu 6 dias seguidos, né? Mas lá na Índia chega a chover sossegado 6 dias. Para se ter uma ideia, o valor, né? Sei que é o valor de infiltração de água, né, no solo, né? Para pavimento asfáltico, é da ordem de 0,7 a 0,95. Ou seja,
né? Aqui dá quase zero de absorção. 0,95 é quase nada de absorção, né? Um terreno arenoso, por exemplo, ele tem de 0,5 a 0,10, ou seja, 90% da água que cai num terreno arenoso, ele vai ser absorvido. Quanto que no asfalto, né, ele vai absorver apenas 5% da água que caiu. Ou seja, se eu tenho um prédio onde tudo está pavimentado, né, qual é a absorção de água que eu vou ter? 100% que vai ficar acumulado. Tudo que cair vai acumular, vai evaporar muito pouco. Ou seja, eu vou ter aí em torno de 95% a 98% de acúmulo de água da chuva. Eu tenho que dimensionar meu sistema para todo esse volume, né? Se eu tenho áreas permeáveis, áreas que permitem a absorção da água, esse meu fator vai diminuindo, né? E aí eu posso economizar dinheiro nos meus projetos a partir do momento que eu tenho uma área aí de boa absorção de água da chuva. Muitas vezes, vale a pena, às vezes, para a construtora fazer um projeto, né, de área permeável, porque ela vai reduzir os custos dos projetos de bomba, projeto de contenção de água de chuva, né? Se na região não tiver um bom sistema de captação pluvial, né? Outra grandeza muito importante a ser analisada é a altura linimétrica, né? Que se refere à altura que o nível da lâmina de água do rio atinge em um determinado momento em relação ao nível de referência. O que é isso? Normalmente nos rios, vocês vêem na imagem aqui, ó, eu coloquei nessa foto, pode ver que tem várias estacas aqui, né? Essas estacas, elas são graduadas e elas vão medindo o aumento do nível do rio de acordo com o volume d'água. E aí, esse é um ponto de observação. E aí é feita uma estatística para saber, né, quanto o volume do rio aumenta ou diminui nos períodos do ano. E aí vai considerar o momento mais crítico, quando ele tem menos água, e o momento onde ele está mais cheio, quando ele tem mais água. Aí eu traço as curvas de fluviometria, né? Ou seja, o acompanhamento que eu faço para determinar a linimetria, ou seja, a linha do nível de água do meu rio. Para mim fazer o projeto. Eu vou fazer o projeto, por exemplo, de uma estrada, né? É importante eu levar em consideração esse cálculo? Sim, principalmente se a estrada vai passar ou vai cruzar um rio. Que altura tem que ter a minha ponte? Eu estava vendo ontem, né? Lá no Nordeste está chovendo bastante agora, né? Sábado eu ouvi no domingo, quer dizer, no Globo Rural, a quantidade de chuva que está caindo lá no Nordeste está até acima da média. E alguns reservatórios lá estão até transbordando. O nordestino está feliz, que é água para o ano inteiro. Mas, o que aconteceu com algumas estradas lá? As pontes não foram calculadas para o volume de água ideal do rio. Ou seja, né, os rios estão levando as pontes embora. Simples assim. Por quê? O engenheiro que fez o projeto não calculou o quê? Não prestou atenção na limetria do rio aonde ele fez a ponte. O problema não é só a água passar, porque a água pode passar por baixo e por cima da ponte. O problema é que quando o rio pega um volume muito grande, ele tem uma força, uma pressão tão grande
que se a estrutura da ponte não tiver projetada para o impacto, porque desce galho de árvore, desce tronco de árvore, desce tudo. Você imagina um rio numa velocidade considerável, vem um tronco de árvore e dá uma pancada numa coluna. Se a coluna não estiver bem dimensionada e a fundação não for bem feita, o tronco de árvore vai derrubar a coluna. É como um torpedo batendo na coluna. Ou seja, derruba a ponte. Por isso que é importante a gente estudar essa questão. Eu vou fazer a estrada vai passar, vai ter uma ponte passando por cima do rio, eu preciso saber que altura que eu vou fazer essa ponte. Eu já vi casos, até fiquei curioso, uma vez que eu vi uma ponte, a estrada vinha plana, né? Chegava no rio, a ponte era mais alta do que a estrada. Eu falei, mas que coisa, meu. Por que o cara não fez a ponte plana, reta? Porque o cara, tudo bem que a estrada, ele não queria elevar a estrada, porque senão ia ter que fazer viaduto, né? Mas ele fez o quê? Ele fez a ponte de tal forma que a ponte permitisse a maior vazão possível do rio. As cabeceiras da ponte ia alagar? Ia alagar. Mas devido ao escoamento que tem na região, ia durar durante a chuva, ia alagar um pouco, mas horas depois, menos de horas, a água teria baixado. E a estrada estava livre para transitar. Se ele não faz a ponte elevada, o que ia acontecer? Né? A água do rio ia arrancar a ponte dele do lugar. O engenheiro que pensou, né, com relação à quantidade de água que teria que passar pelo local. Por isso que ele fez a ponte mais alta do que a estrada. Aí você chegava na ponte, você subia, passava por cima da ponte, descia do outro lado e continuava. Na época de muita chuva, provavelmente as cabeceiras da ponte iam alagar, mas com o escoamento rapidamente ia livrar a ponte e a estrada ia ficar transitável novamente e ele não perderia a ponte. Por isso que é importante fazer esse tipo de estudo. A cheia é o período em que o curso d'água atinge o nível mais elevado que o normal. Mas mesmo assim, a água mantém-se em um leito regular, né? A inundação, por sua vez, representa o evento hidrológico em que a altura linimétrica extravasa o leito normal do rio, causando transbordamento de suas águas, podendo, né, causa prejuízos materiais, humanos e tudo mais. Aqui é o fato que eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui a situação normal do rio. Vocês viram a foto aí embaixo, né, pessoal? Aonde o cara construiu a casinha dele? Olha que lugarzinho bonito. Provavelmente ele construiu quando o rio está onde? Na sua fase mais baixa. Aí ele falou, aqui dá tranquilo para mim construir. Aí eu tenho o quê? A enchente, que assume, né, essa área aqui onde o cara construiu a casinha. E eu posso ter também o que a gente chama de inundação, que é o que acontece muito em São Paulo. Por quê? Volume de chuva muito alto, cidade sem área de infiltração de água, muita água descendo para o leito do rio, e aí eu tenho o que a gente chama de inundação, ou seja, a água passa os limites da normalidade. Porque enchente é normal, está dentro do cálculo. A inundação, normalmente, ela está fora do cálculo. Quando acontece a inundação, que ela está fora do cálculo de engenharia. E aí provoca os estragos, né? O escoamento superficial nos rios possui determinadas particularidades e deve ser analisado com atenção, principalmente quando ao fluxo d'água.
O que acontece com o rio? Ele pode ter um fluxo laminar. O que é um fluxo laminar? A água escorre tranquila, calmamente, pacificamente. Ou eu posso ter um fluxo de água turbulento, o que acontece muito quando chove bastante. O que acontece? A velocidade aumenta muito e devido ao formato, as curvas que o rio tem, né, ele vai, né, gerando turbulência na água, e aí a água ela vai começar o quê? A desbarrancar a beirada do rio. Porque, por exemplo, aqui na Avenida do Estado, aqui em Santo André, né, quando existe chuva muito forte, aquele leito do rio que o pessoal fez lá de concreto, de pedra, de gabião, né, isso acaba sendo levado pela chuva. Num processo normal, se o fluxo fosse laminar, não levaria, a água escoaria normalmente. Por quê? Porque a tendência da água, quando o fluxo é laminar, nas bordas, né, nas laterais do rio, ele não tem muita velocidade. Ele vai ter mais velocidade no centro e pouca velocidade na lateral. Mas quando eu tenho um fluxo turbulento, ou seja, o quê? Eu tenho velocidade em toda a extensão do rio. E aí essa velocidade vai fazer o quê? Vai me destruir as margens do rio, provocando os desmoronamentos, provocando erosão na estrada, derrubando ponte, fazendo estrago. Por quê? Por causa do volume de água ser um volume turbulento. A situação do volume turbulento é a pior situação que eu encontro num córrego, num rio. O ideal é que a água seja o fluxo laminar. Fluxo laminar, a água não vai me fazer estrago quase nenhum. É o melhor das situações que eu tenho. É comum em regiões montanhosas, né, próximas ao litoral, a ocorrência de rios meandrantes, que são rios que formam braços ou meandros, constituindo-se por uma trajetória sinuosa. É o que eu tentei mostrar para vocês aí com essa foto. O que acontece com esse rio? Ele acaba criando, né, um sistema de serpenteamento por causa da característica do terreno. E ele faz muitas curvas. E se vocês perceberem, enquanto a água não tem muita água, é laminar, que nem está no caso desse rio aqui na foto, ele não provoca erosão nenhuma, ele vai simplesmente transitar pelo seu leito na sua normalidade. Mas se eu tiver num rio sinuoso desse jeito, chuva muito pesada e provocar turbulência, ele vai fazer o quê? Vai destruir toda a margem do rio, né? E o que acontece quando destrói toda a margem do rio? Ele provoca um fenômeno que se chama assoreamento. O que é assoreamento? É quando eu tenho deposição, né, de sedimentos, né, no leito do rio. Isso faz com que o rio se torne mais raso. Se o rio se tornar mais raso e o volume de água aumentar, o que vai acontecer? Vai transbordar. Por que constantemente a Prefeitura de São Paulo ela está limpando o leito do Tietê e o leito do Rio Pinheiros? Porque como o pessoal joga muito lixo no rio, esse lixo ele vai acumulando no fundo do rio, ou seja, ele vai assoreando o rio. E se não fizer a limpeza periodicamente do leito do rio, ele vai ficar mais raso e vai provocar o transbordamento ou a inundação com maior facilidade. Por isso que existe a necessidade da limpeza do rio.
O que acontece na periferia, normalmente? Na periferia, o povo ele tem um péssimo vício de jogar tudo dentro do rio. Joga até sofá dentro do rio. Outro dia eu vi, né, o pessoal descartando um sofá dentro do córrego. O que vai acontecer com esse sofá dentro do córrego? Ele vai diminuir o volume do córrego. O córrego vai ficar mais raso. Aí o cara que jogou o sofá lá, provavelmente é o cara que mora do lado do rio, senão eu não ia levar o sofá a pé até o leito do rio e jogar lá dentro. Aí ele reclama que o rio alaga e alagou a casinha dele. Por quê? Porque ele jogou o sofá, jogou lixo, e se ele joga, os vizinhos também jogam, né? Provoca o assoreamento do rio e facilita a inundação. Aí ele vai falar, minha casinha encheu d'água, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? E aí eu pergunto, por que alagou? Porque o pessoal não respeita, né? E aí provoca assoreamento do rio e, consequentemente, o alagamento de suas casas. Por isso, gente, que é muito importante a preservação das áreas verdes, a cobertura vegetal. Né? A melhor coisa que nós temos, uma das melhores ferramentas de combater a inundação, de combater os alagamentos, as enchentes e melhorar a qualidade da nossa água é área verde. Quanto mais área verde nós tivermos, né, menos problemas com a água e menos problemas de chuva nós teremos. Então, o ideal é que todo projeto arquitetônico leve em consideração a parte urbanística, que é a parte de vegetação. Né? Além da vegetação transpirar, diminuir o efeito da temperatura, né, do calor, ele umedece o ar, fica mais fácil para respirar, né? Ele absorve a água da chuva, né, evitando os alagamentos. Então, né, um bom projeto arquitetônico ele deve estar acompanhado de um bom projeto urbanístico, né, trazendo vegetação. Não adianta apenas colocar vegetação em caixa de concreto, tá, gente? Caixa de concreto ajuda, mas não é o ideal. Com relação à precipitação, é notável que quanto melhor a distribuição das chuvas, melhor a infiltração, visto que dessa forma a velocidade de filtração segue o ritmo similar ao volume precipitado, ou seja, quanto mais a água tiver poder, o solo tiver poder de absorção da água, melhor vai ser, porque a água vai para o subsolo, ela vai para o lençol freático, nós vamos ter água boa para beber por um bom tempo, não vai provocar alagamento, não vai provocar inundação e não vai provocar estrago, né? Por isso que a melhor coisa que tem é a ocupação do solo consciente, né? Pessoal, eu espero que um dia vocês vão estar trabalhando numa prefeitura, estar trabalhando numa empresa de consultoria, dando suporte, né, às empresas que fazem projeto e fazendo uso desse conhecimento que é o estudo hidrológico da região, né, para que vocês possam fazer excelentes projetos arquitetônicos, sabendo utilizar bem a área e contribuindo para a natureza e a qualidade de vida das pessoas. Isso é que se espera dos bons engenheiros, né? Isso é que a gente espera do pessoal. E hoje em dia, as prefeituras, né, os municípios, eles têm contratado bastante engenheiro civil para atuar nessas áreas de urbanismo, né? Por quê? O engenheiro civil ele conhece essa parte de hidrologia e ele faz o estudo para auxiliar o combate às enchentes, aos alagamentos. Ok, pessoal? Ok. E aí, entenderam a matéria? Gostaram da aula? Sim. Sim, professor. Maravilha, cara.
Quantas pessoas acessaram? Ah, legal, bastante gente está presente aqui hoje, né? O Jones, o Amauri, a Cláudia, o Cláudio Alberto, o Dirley, né, o Lucas Roque. Né? Bacana, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Pessoal, não esqueçam de postar os exercícios lá para mim, lá do Faça Valer a Pena. E não esqueçam de fazer os exercícios no AVA, lá, a avaliação diagnóstica, tá ok? Ok. O material eu tenho postado para vocês. Oi? Sim? Pessoal, eu postei o material para vocês em slide em PDF. Por quê? Eu tentei baixar os vídeos das nossas aulas que são gravadas, mas os vídeos estão tendo 2 horas e pouco, e o YouTube, ele não aceita vídeo com muita duração. Então, porque eu tenho que abaixar, jogar no YouTube e jogar o link do YouTube para vocês. Como eu não estou conseguindo fazer isso, falaram que tem uma ferramenta no YouTube capaz de fazer, mas eu ainda não identifiquei. Eu postei pelo menos os slides lá para vocês poderem ter o material de aula, tá ok? Ok. Assim que eu conseguir, eu posto para vocês Beleza. lá as aulas gravadas. Um grande abraço a todos. Nenhuma novidade da semana que vem? Oi? Nenhuma novidade da semana que vem? Ainda não. A única informação que eu tive até agora foi que a Prefeitura de São Paulo postergou por mais 15 dias a quarentena. Sim. Mas isso é lá em São Paulo. Aqui no ABC ainda não tive notícia, não. À tarde o João Dória falou isso aí. Até dia 22 de abril. Nós vamos aguardar. Só uma pergunta de topografia. É para fazer a mesma atividade que foi feito dessa matéria de segunda? Sim. Ah, tá. Beleza. Professor? Atividade para topografia, para elementos minerais é a mesma coisa. Ok. Professor? Obrigada, professor. Tá lá no AVA, tá? Oi? Tá. Só uma pergunta. É só o senhor que está dando essas aulas ou não? Não, Todos estão? todos os professores estão dando esse mesmo tipo de aula. Certo, Sim. é porque a gente tem aula de física também, não tivemos essas aulas assim online igual a gente está tendo com o senhor. Não? E não apareceu o link e a gente não tem um contato do professor. O do Eric só se de fala? e-mail, né? Fala Não com a entendi. Jussara. O do professor Eric se fala? É o Emerson, Ah, então o japonês. Então, deixa eu falar. Cálculo, né? Eu tô vendo o pessoal colocando aqui conta que esse professor Emerson eu não conheço, ele está internado. E a Isso. Jussara, ela está vendo um professor para repor essas aulas. Caramba. Então, eu acho que por enquanto vai ficar sem aula mesmo com esse Emerson. Imaginei Essa é a porque... informação que eu recebi. Ah, maravilha. Obrigado aí, gente. Tá ok, pessoal? Um grande Obrigada, abraço para vocês. professor. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. O japonês está logo internado, B. Professor de física. Isso aí está tendo uma... Que bom que não está tendo uma escuta.